Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou aqui por causa do tema de como saber como Deus fala com você, eu creio de fato que o que você vai acessar nesse vídeo vai fazer muito sentido e vai trazer discernimento para o seu coração. Essa é a minha oração, é o meu desejo, porque como filhos precisamos entender quando é Deus falando conosco, como saber de fato se é Deus falando conosco, para sermos guiados, obedecermos essa voz e de fato sermos guiados como filhos, porque esse é o desejo do nosso Pai, nos guiar, nos dar clareza sobre o nosso futuro, nos mostrar quais passos seguir e de fato vivermos uma vida de obediência a Ele. Então fica nesse vídeo, se ele fizer sentido para você, compartilha com quem precisa conhecer a voz de Deus, aprender a saber se é Deus ou não falando, que eu acredito que vai edificar muito essa pessoa. A primeira coisa que precisamos entender quando falamos de como descobrir se é Deus falando ou não, é saber onde Deus fala. Como assim onde Deus fala? É entendermos quem somos em Deus. Deus ele nos criou o Espírito. Quando ele fala Gênesis 1:26, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ali Deus estava criando o Espírito do homem. Tanto que ele cria homem e mulher. Ele cria o homem e a mulher em Gênesis 1:26. Só que somente em Gênesis 2, que ele forma o corpo do homem e a partir do pó da terra e forma o corpo da mulher a partir da costela do homem. Isso significa que o espírito já estava criado, o verdadeiro eu já estava criado. E depois que Deus cria o corpo, forma o corpo. Ou seja, somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Isso é ser um ser triuno. E por que isso é tão importante? Porque é no seu espírito que Deus vai falar com você. Você que nasceu de novo, você tem um espírito vivificado, seu espírito nasceu de novo. É ali que você nasceu de novo. Quando Jesus fala com Nicodemos que é importante que nasçamos de novo, ele estava falando do espírito. Nicodemos naquele momento ele não entendia o que Jesus estava falando, mas Jesus estava falando sobre o homem nascer de novo em seu espírito. Quando Jesus vem, paga o preço por nós e ressuscita, ele traz comunhão no nosso espírito. Porque no plano original de Deus, essa era a vontade dele, de que pudéssemos, e Adão e Eva tinham isso, uma comunhão verdadeira com Deus. Ele se perdeu a partir do pecado e Jesus restaurou isso no nosso espírito. Então, quem somos de verdade é o nosso espírito. E entender isso vai muitas vezes tirar sofismas da sua mente, de que você acredita que Deus vai falar com você de forma audível, no seu físico, no seu corpo, ou mostrar algo para você. Não que Deus não possa fazer isso, mas não é a forma principal que ele faz. Quando comparamos o Antigo Testamento com o Novo Testamento, a Antiga Aliança com a Nova Aliança, vemos que realmente no Antigo Testamento Deus falava assim de forma mais audível com os profetas, com os reis, com os sacerdotes. Deus ele chegou a se mostrar de costa para algumas pessoas, mas é importante entender que naquela época aquele povo não tinha nascido de novo. Não existia forma de Deus comunicar com o espírito do homem se o espírito do homem estava morto. Não tinha como Deus se comunicar no espírito se o espírito do homem não tinha comunhão com Deus. Então Deus tinha que de alguma forma, e ele queria de alguma forma se comunicar com o homem, e era dessa forma que ele se comunicava. Hoje, com a nova aliança, com o sacrifício que Jesus fez, quando nós nascemos de novo, Deus nos se comunica conosco no nosso espírito. E eu não sei se você vai fazer essa mesma pergunta que eu fiz, ou esse mesmo questionamento vai chegar para você, mas parece que às vezes assim, mas não era melhor se a gente fosse audível? Não seria mais fácil? Não, não seria. Porque de fato, você não é o seu corpo, você não é a sua alma. E Deus ele quer te ensinar a amadurecer o teu espírito, a você realmente conhecê-lo em um lugar onde ninguém toca. Como assim ninguém toca? A palavra fala que os nascidos de Deus, o diabo não toca. É no seu espírito que o diabo não toca. É no seu espírito que ele não pode mexer, porque você é nascido de Deus. Se você aceitou Cristo, você é nascido de Deus e no seu espírito ele não toca. É ali onde você é incorruptível. É ali onde você é de fato quem você nasceu para ser. É ali de fato que Deus comunica com você a sua natureza. Só que no corpo e na alma são lugares onde o diabo ainda pode jogar setas, onde ele pode mostrar coisas para você, porque o mundo jaz no maligno. A palavra fala que quem é o príncipe desse século é o diabo.
Então, muitas coisas que o diabo às vezes faz aparecer e você pode achar que é Deus, às vezes é só o diabo tentando te manipular. E é por isso que Deus se comunica com o seu espírito, porque é onde você é de verdade, é quem você é de verdade. E à medida que você aprende a entender a voz do Espírito no seu espírito e você começa a obedecer essa voz, você começa a amadurecer, mudar a sua mente e ter comportamentos diferentes e experimentar de fato o que Deus tem para você no campo natural, aqui na Terra. E é por isso que entender isso vai ser primordial para depois você compreender como é que Deus fala comigo, como são as formas que Deus fala comigo. E entrando nesse assunto, existem algumas formas que Deus fala de forma mais frequente conosco hoje. A primeira forma de que Deus fala conosco é a partir do testemunho interior, aquela impressão no espírito. Entenda algo, você que nasceu de novo, o seu espírito tá pronto, ele tá em comunhão com Deus, em comunicação direta com Deus. A palavra fala que aquele que sonda as profundezas de Deus habita em nós. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, sonda os lugares mais profundos de Deus, conhece a Deus e comunica conosco. Então, no nosso testemunho interior, no nosso espírito, é onde há, de fato, a comunhão direta, onde Deus fala conosco, como eu falei anteriormente. E como eu entender isso? Geralmente é por uma impressão. Geralmente é por uma sensação de dentro. E isso se dá e você consegue compreender ainda mais quando é Deus falando, quando você amadurece o seu espírito. Quando você começa a ter práticas espirituais para que você possa amadurecer e crescer espiritualmente para que você compreenda quem é Deus e quem você é em Deus. Não tem como você reconhecer uma voz se você não conhece a pessoa que está falando aquela voz. Se você me conhece e você vai dar um play nesse vídeo, talvez se você nem estiver me vendo, você vai reconhecer que sou eu. Mas se você não me conhece e você nunca me ouviu falando, e você dá um play nesse vídeo sem imagem, você não vai reconhecer quem é. Da mesma forma é com Deus. Eu preciso conhecer seu caráter, eu preciso conhecer quem Ele é, para eu saber, de fato, se o testemunho que eu estou sentindo, se a impressão que eu estou sentindo, vem dele. Então, conhecer sua palavra, e inclusive, é a base para eu saber, de fato, se é Deus falando comigo, é colocar a luz da palavra. Deus nunca vai falar conosco algo contrário ao que sua palavra diz. Deus nunca vai falar, mesmo que seja uma direção muito específica, ele nunca vai ser contrário à sua palavra. Se ele fala na sua palavra e ele fala que ele não quer que as pessoas se adulterem, ele não vai falar para você adulterar. E eu tô sendo bem extrema aqui, mas para você entender que de fato Deus só vai falar com você, mesmo o mais específico que for, coisas que estão voltadas à sua palavra, em concordância com a sua palavra, com a Bíblia. Se não estiver em concordância com a palavra, você já pode, independente da forma que for, você já pode descartar, porque não é Deus falando. Se sua mente te fala algo, seja sua mente, seja alguém falando para você, se você coloca a luz da palavra e você vê que não está em concordância, pode descartar, não é Deus falando. A segunda forma que Deus fala é a partir de uma voz interior. O testemunho interior, ele é como uma impressão, não necessariamente ele tem uma voz, mas já a voz interior é realmente a voz do seu espírito. Assim como você fisicamente tem uma voz, aqui você está ouvindo a minha voz, o seu espírito tem uma voz e ele fala com você. Isso nós chamamos de consciência. A consciência fala com você. Então, muitas vezes, quando você erra, há uma consciência que fala com você. Uma voz interior que te fala, ei, não combina com você. Ei, isso não faz sentido com você. E essa voz interior, suave, leve, é a voz do seu espírito. É a sua consciência. E é ali que Deus fala com você. Entenda, você nasceu de novo, você que nasceu de novo, você não tem mais o coração enganoso. Em Jeremias 17, fala que o coração do homem é enganoso. Só que naquele momento que Jeremias fala isso, o homem não tinha nascido de novo. O homem não tinha sido vivificado no Espírito. Por isso o coração do homem era enganoso. Agora, na nova aliança com Cristo, o seu coração não é mais enganoso. A sua mente pode ainda estar enganosa, porque ela ainda precisa ser renovada. O seu corpo, com desejos carnais, ele é enganoso, mas o seu espírito, ele não é enganoso. Então, quanto mais você aprender e entender como realmente amadurecer seu espírito, vai ficar mais claro, para que você entenda de que ele não é enganoso. Você pode escutá-lo, só precisa discernir. É meu espírito? É meu corpo. E entendendo isso, quando é meu espírito, quando é minha voz interior, principalmente quando está de acordo
com a palavra de Deus, de acordo com o caráter de Deus, de acordo com quem você é em Deus. E a terceira forma que eu quero trazer aqui que Deus fala com você é através da voz do Espírito Santo, de fato. Existe a voz do Espírito e ela é bem parecida com a voz do testemunho interior, na verdade, da voz do interior, da sua consciência. Porém, a voz do Espírito ela tem mais autoridade, porque é o próprio Deus falando. Então, ela é interna, é no seu espírito, mas é uma voz com mais autoridade. Agora eu quero trazer para você, eu falei sobre 3 formas de que Deus fala com você. E agora eu quero trazer alguns pontos muito importantes para a gente pensar. Deus, muitas vezes, ele se comunica através de visão. Seja a visão aberta, que é quando você realmente vê o mundo espiritual com os seus olhos físicos, ou uma visão espiritual, que é como uma impressão, é como se fosse uma memória de algo que você não viveu, mas é uma visão, Deus está te mostrando algo, seja uma pitada do seu futuro, seja algo assim. Pode ser Deus falando, de fato pode. Entenda que eu não estou dizendo que Deus não fala de forma audível ou ele não fala de forma visível, mas que as formas que ele mais fala é no seu espírito. Quando Deus fala por visão, entenda e traga sempre a clareza de que precisa ter a luz da palavra, precisa estar alinhado com a palavra e também alinhado com coisas que o Senhor já tem falado ao seu coração. Assim como a profecia. São 2 coisas, a visão e a profecia. São formas sim de que Deus fala com você, mas eles vêm para testificar algo que ele já vem comunicando com você. A profecia no Antigo Testamento servia para guiar o povo, porque o povo ele não tinha a voz do Senhor dentro de si. Eles não tinham o Espírito Santo dentro de si, então não tinha como o Senhor se comunicar através do seu Espírito. Então Deus comunicava através de profecias também. Então os profetas eram voz de Deus, eles eram guias para o povo, dizendo, ei, eu sou voz de Deus para te guiar nesse lugar, te guiar no que você precisa fazer. E vemos inúmeros profetas no Antigo Testamento. Mas a profecia na Nova Aliança, no Novo Testamento, ela vem para testificar algo que o Senhor já está te falando. Ele já falou algo com você e ele vem para confirmar, ou para te exortar, ou para realmente te trazer essa clareza de que era ele falando. Só que a profecia, ela também precisa ser colocada à luz da palavra. Acredite, a palavra fala que você pode julgar a profecia que você recebe. Não julgue os profetas, mas julgue a profecia que você recebe e retenha o que é bom. Quando você faz isso, você vai começar a discernir, é Deus falando ou não é Deus falando. É Deus testificando no meu espírito ou não é Deus falando comigo. Às vezes o profeta errou, às vezes não é por mal, mas somos seres humanos e pode ser que tenhamos entendido errado ao dar uma profecia para alguém. E por último, eu quero te indicar um super livro que me ajudou demais nesse processo de entender mais sobre quando é a voz de Deus, quando não é, e também como ser dirigido pelo Espírito de Deus, que é inclusive o nome do livro, que é Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, do Kenneth Hagin. Eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo. E esse livro ele me ajudou demais para poder entender mais como Deus fala comigo. Inclusive, alguns aspectos que eu trouxe nesse vídeo estão nesse livro. Então, se você quiser entender de forma mais detalhada, adquire esse livro, vai fazer muito sentido para você. E se esse vídeo, de alguma forma, te ajudou, fez sentido, me deixa saber. Coloca aqui nos comentários se fez sentido para você, se você, por acaso, achava que Deus falava de outra forma ou sempre teve essa dúvida. Eu vou ficar muito feliz em te ajudar e a ler esses comentários e também saber se esse vídeo te ajudou. Tá bom? Um beijo e até a próxima!